Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, vamos falar sobre o transfer ban que mais um clube da 777 tomou. Por que tomou o transfer ban? Porque deixou de honrar compromissos financeiros. Ô, Senhor, eu tô falando que esses caras não têm dinheiro, mas tem muita gente que diz que eu tô viajando na maionese. Ah, quem tem dinheiro é você, né, careca? Não, eu não tenho, mas eles também não têm. Tanto que eles estão passando pelo pior momento da 777. Tá foda, porque aonde eles tiravam o dinheiro, que era a seguradora lá da ACAP, a ACAP tá barrando. Não tá deixando mais eles pegarem tantos empréstimos assim, porque eles estão devendo lá pro carequinha deles lá, o que? Que não fecune. Ô, Senhor, estão devendo bilhões pro cara, irmão, carequinha. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou trazer as matérias aqui, tentar ser rápido nesse vídeo. Só que é o seguinte, saiu uma matéria lá na Net Vasco, dizendo que, olha isso, cara, o Vasco tem 2 cadeiras para serem ocupadas dentro do Conselho de Administração da SAF. Uma cadeira do Pedrinho e a outra estão dizendo que pode ser do Flávio Lopes, presidente da Conlurb. Vamos dar uma olhada aqui na matéria. Presidente da Conlurb, Flávio Lopes, pode assumir segunda cadeira do Vasco na SAF. O narigudo Fábio Azevedo que informou isso. Flávio Lopes, atualmente presidente da Conlurb e com passagens por grandes empresas, Coca-Cola e Ambev, está cotado para assumir a segunda cadeira do Vasco na SAF, junto com o presidente eleito Pedrinho. Ele só não diz quem é o Flávio Lopes, né? Isso aí ninguém fala, né? Quem é o Flávio Lopes? Ele não diz que é um roxo. Ele não diz que é um roxo. Vamos dar uma olhada aqui no Twitter do Flávio. Vamos lá. Flávio Lopes, carioca vascaíno, pai da Rafa e da Isa, cinéfilo e roqueiro, membro da Confraria Vasco, presidente da Conlurb. Esse aí é o Flávio Lopes, cotado para assumir a segunda cadeira, segundo o Fábio Azevedo, do Conselho Administrativo da Vasco SAF. Vamos lembrar a chapa mais Vasco, a chapa do Jorge Salgado. Chapa formada por Ao Vasco Tudo, Confraria Vasco Oficial, Desenvolve Vasco, Petrovasco, Vasco do Povo e Resgata Vasco. Ah, careca, mas a Confraria emitiu uma nota aí dizendo que saíram, né? Abandonaram. Caô, irmão. Tanto que tá aqui até hoje. Aqui, ó, Confraria Vasco. A Mais Vasco é uma reunião de todas essas chapas aqui. Vocês lembram também que em 2021 criou-se um conselho consultivo para o Jorge Salgado, dentro do Vasco? Vocês lembram disso? Bom, vamos dar uma olhada na matéria. Vasco cria comitê consultivo para assessorar Salgado em relação ao futebol. Eu não vou ler tudo, vamos ao que interessa. O clube implementou recentemente um comitê consultivo que tem por objetivo assessorar o presidente Jorge Salgado. Ele será formado por Marcel Cascos, vice-presidente de Esportes Olímpicos e Paralímpicos, Pedro Seixas, vice-presidente de Projetos Especiais, Cláudio Cardoso, conselho e membro do grupo político Desenvolve Vasco. Ô, Senhor! Ô, Senhor! Vamos botar aqui de novo a Mais Vasco? Ao Vasco Tudo, Confraria Vasco, Desenvolve Vasco, Petro Vasco, Vasco do Povo e Resgata Vasco. Vamos continuar lendo. E Flávio Lopes, conselheiro e membro da Confraria Vasco. Conselheiro do Jorge Salgado e membro da Confraria Vasco. Esse é o Flávio Lopes. É presidente da Conlurb? É. Mas, porra, esse daí, para ele sentar na cadeira, na segunda cadeira do conselho da SAF, ou para ele ser cotado,
Não é porque ele é o presidente da Colômbia, não. É porque ele faz parte de um grupo político chamado Mais Vasco. Ponto. Ponto. Acabou. Mostrei aí pra vocês. Ainda tem gente que não quer que a gente venha aqui e fale de política. Eu tô vendo lá nos comentários da Net Vasco um monte de retardado dizendo o seguinte: ah, se for vascaíno tá bom. Ah, se o cara trabalhou na Coca-Cola e não sei o que, tá bom. Oh, meu Deus! Tem gente que quer que eu pare de falar de política aqui. Vou parar nunca. Mais um aí que se sentar na segunda cadeira lá do Conselho Administrativo vai ser o quê? A política que vai colocar ele lá. Tem quase 100 nomes da chapa Mais Vasco que hoje são conselheiros do Pedrinho. Ô, galera, pelo amor de Deus, acordem, acordem. Vamos lá, vamos ao que interessa. Site lá de fora, é claro, footnews.br. Thunderbolt. O padrão aqui é porque Standard Liège, ele sempre lê como padrão. Então, Standard Liège, proibido de realizar transferências. Golpe duro para o Standard. A comissão de licenciamento acaba de anunciar que o Standard está proibido de se transferir jogadores até que o clube de Liège se resolva em vários assuntos. A comissão de licenciamento belga constatou que o clube não cumpriu com suas obrigações salariais, bem como com suas obrigações relativas a dívidas federais e dívidas sociais. O clube até o momento não apresentou comprovante de pagamento das dívidas de transferências seguintes: um valor para o jogador Ziane e um valor para um jogador Dono. O clube não forneceu até o momento comprovante de pagamento dos bônus de jogo dos jogadores referente a novembro de 2023. O clube não forneceu até o momento o comprovante de pagamento do ONSS de novembro de 2023. O clube até o momento não forneceu ou não apresentou o comprovante de pagamento da retenção na fonte de novembro de 2023. O clube ainda não apresentou o comprovante de pagamento de IVA. Até o momento, o clube não apresentou comprovante de pagamento do seguro de grupo dos jogadores referente ao terceiro trimestre de 2023. O clube até o momento não apresentou comprovante de pagamento do seguro coletivo de funcionários até 20/12/2023. O clube até o momento não apresentou comprovante de pagamento de dívidas federais a URBSFA e ACFF. Na reunião de 20 de dezembro de 2023, o representante do clube reconheceu que os valores acima mencionados não foram pagos. Ô Senhor do céu, tá devendo só tudo isso aí, lá com o Standard Liège, a 777, na Liga Belga. E eles ainda têm uma pica desse tamanho lá, ó, com a Liga Britânica de Basquete. Isso. Que eles têm 45% dos ativos da Liga. E eles ainda têm um clube lá na Liga Britânica de Basquete que também não tá muito bom não, que é o London Lions. Não esportivamente, mas financeiramente. E ainda tem gente que diz assim: o que isso tem a ver com o Vasco? Isso não tem nada a ver com o Vasco. Ô, Vascaíno, tu tá assim, ó. Igual foca, irmão. Igual foca. Dormindo. Acorda, Vascaíno. Acorda. É um grupo hoje que detém o Vasco, o grupo 777. Se eles estão passando perrengues financeiros, como que você acha que eles vão aportar 270, 250, 290, ninguém sabe o valor exato, dentro do Vasco em setembro? Ah, tá longe, né? Tá longe. Porque tem um monte de gente dizendo aí de contratações mirabolantes. Cara, e assim, olha só. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar daqui por diante. O Vasco Associativo, a SAF, herdou as dívidas do Vasco Associativo. Só que a SAF, ela já está construindo dívidas pra caralho, irmão. Não é pouca, não. Isso é fato, vai construir. Porque é assim que funciona o futebol. Quando você tem o Vasco Associativo, consegue contratar jogadores ali para poder fazer um campeonato brasileiro legal, depende, irmão. Depende. Você tem que ter um gestor. Por isso que a gente sempre falou aqui, cara. O Vasco precisa de gestão. Essa gestão desses caras aí, da 777, você acha que são responsáveis com tudo que já aconteceu? Não só com o Standard Liège agora não, mas com o próprio Vasco.
que sofreu o transfer ban, com todas as empresas desse grupo 777 que a gente já falou aqui várias vezes. Vocês acham que eles são responsáveis? Não, não são. Vão gerar dívidas pra caralho pra SAF Vasco. Não vão conseguir pagar e aí, ó, a gente se fode cada vez mais. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês aqui. Eles podem conseguir dinheiro? Podem. Claro que podem. Eles já estão tentando conseguir dinheiro. Vamos ver aí a matéria lá do Semafor. Liz Hoffman, matéria de 14 de dezembro. Licitante 777 do Everton vende ativos para arrecadar dinheiro. Vamos lá onde importa pra gente. A venda. Uma empresa sediada em Ohio que recruta potenciais beneficiários de acordos legais que 777 disseram a possíveis compradores que têm 250 milhões de dólares provenientes de casos contra Blue Cross Blue Shield e uma farmacêutica indiana acusada de atrasar o lançamento de medicamentos genéricos. Mostram os documentos. A empresa também está tentando vender um negócio hipotecário que foi fortemente financiado pela seguradora cativa da 777, de acordo com documentos apresentados a potenciais adquirentes. Com um portfólio, abre aspas aqui, com um portfólio com mais de 60 empresas, a avaliação de empresas para venda é uma parte regular do modelo de investimento privado, disse um porta-voz da 777. Recebemos regularmente ofertas para vários ativos e refinanciamos dívidas estrategicamente para obter condições mais favoráveis. Ou seja, eles estão vendendo duas empresas, a 777. Por quê? Porque a ACAP barrou lá, a ACAP que financiava eles o tempo todo, até chegar a essa dívida astronômica que eles têm com a ACAP, ela barrou eles têm que pagar a dívida primeiro para eles poderem emprestarem mais. Então eles já colocaram duas grandes empresas deles, talvez uma das maiores empresas que eles têm à venda. E aqui está a opinião da Liz, né, da pessoa que está fazendo a matéria. Os investidores com quem conversei e que analisaram essas empresas à venda da 777 dizem que elas são muito boas. Há um mercado ativo para financiamento de litígios e empréstimos hipotecários não bancários. Parece que a 777, num esforço para angariar dinheiro e obter algum espaço de manobra por parte dos reguladores e agências de classificação, lembrando que a 777RE, uma das principais empresas deles também, teve um rebaixamento, né, da AM Best. Está a começar com os seus melhores ativos, ou pelo menos aqueles que são mais fáceis de vender. E aqui ela diz também, bem rápido aqui, ó, o esforço para a venda também ajudará a desembaraçar a seguradora cativa da 777, que financiou muito dos seus investimentos, a ACAP. As autoridades nas Bermudas alertaram a seguradora de que ela investe muito nos negócios da 777, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Esses laços financeiros também provocaram um rebaixamento no mês passado, por parte de uma agência de classificação de crédito, que citou práticas de governança e gestão de risco. A 777 concordou em vender algum desses investimentos, segundo a agência AM Best parece estar fazendo isso agora. Ou seja, se eles conseguirem vender essas duas empresas, talvez amenize um pouquinho a situação deles, referente ao mercado, referente lá à compra do Everton, que tá difícil, cara, tá difícil. Como eu falei já várias vezes aqui, talvez esse seja um dos piores momentos da 777. E detalhe, se eles conseguirem vender essas empresas, né, quitar um pouquinho do valor que eles têm pendente com o credor deles lá, que é a ACAP, né, poder pagar lá e ter mais créditos e conseguir comprar o Everton, isso será prejudicial não só para o Vasco, mas para todos os clubes que fazem parte do portfólio da 777. Porque eles vão deixar de ser aquele multiclube ownership horizontal para ser um multiclube ownership piramidal, com o Everton, claro, Europa, irmão, Europa, Inglaterra, com o Everton na ponta da pirâmide e os outros clubes abaixo. E aí, todos os outros clubes serão satélites, óbvio e claro, para o Everton.
mesmo que eles neguem isso a todo tempo. Mas a gente já viu aqui, eu já trouxe também na live que eu fiz, uma entrevista do Joanne Sport, que é o diretor do 777 Futebol Group, e ele está abaixo apenas do Don Dransfield. E ele falou que sim, que se tiver clubes, né, não só o Standard Liège, mas se tiver outro clube, que tenham jogadores ali que se destacando, claro sim, e se o Everton tiver interesse, eles preferem levar esse jogador para o Everton do que para outro clube externo. A gente tá fudido com essa porra dessa empresa que roxos e amarelos não vão tirar essa culpa de vocês não, amiguinho. Não vão. Roxos e amarelos colocaram o Vasco. E parece que agora, depois da reportagem do Gilmar Ferreira, né, parece que tá havendo. Cara, teve um tempo atrás que o Vitor Roma estava convocando, né, o pessoal do Twitter, lá do tweet deles, para ir em cima, fazer um fuzuê do caralho. Ou seja, existem, e isso aqui já foi falado, essas páginas do Twitter de News da Vida, News Colina, Almirante, não sei o quê, tem várias lá, várias. As páginas que falam de Vasco, lá no Twitter. Eles estão batendo agora na 777 em coisa que foi falada já há 500 anos atrás. Todo mundo sabe que a 777, depois que assumiu o Vasco, as contratações mudaram, irmão. São 5 fases de contratações. Carência, perfil, mercado, aprovação e comercial. Todo mundo sabe disso. Isso demanda tempo. A gente já falou isso aqui várias vezes. Mas parece que agora é novo, né? É novo. Quer ver? Vê aí o News Colina. News Colina, no Twitter. Uma página que tem mais de 200 mil seguidores. Isso mesmo. Como fazer futebol assim? 10 dias para aprovar o nome é um absurdo. Inacreditável esse processo. Irmão, desde que a 77 entrou no Vasco é assim, desse jeito, retardado. Vamos lá. Processo minucioso justifica contratações demoradas. O trabalho não se limita a ir ao mercado e fazer uma proposta com a aprovação do nome pelo treinador. Como a estrutura de compliance, a 777 leva mais tempo para definir alvos e para se movimentar. Para o Vasco decidir sobre a contratação de um atleta, normalmente leva 10 dias. É preciso que haja aprovação dos scouts do clube, em seguida do mesmo setor da 777, fora do Brasil, para que o relatório seja enviado para o Comitê do Futebol. A partir daí, a questão financeira é avaliada. Antes da liberação do recurso, há tratativas com empresários, clube do jogador-alvo, e depois a operação passa pela aprovação do Comitê de Finanças, da parte técnica do Vasco, da 777, e por fim para o board da empresa, que vota se o negócio vai adiante. O técnico Ramon Dias é ouvido no início, mas depois sai de cena e deixa a cargo da empresa. Mas pode haver interesses em um jogador para o futuro que não passa diretamente pelo treinador, e sim pela possibilidade de se fazer um bom investimento que não seja para o time neste momento. E qual a novidade disso? Qual a novidade disso? Isso foi desde que a 777 entrou no Vasco, e esse News Colina foi um dos que aprovaram tudo isso. Dizendo que não, o Vasco tem que virar SAF, temos que virar SAF, senão vai acabar, vai falir. E agora está reclamando de um processo que já acontece há mais de um ano. Irmão, tudo tem início, meio e fim. Os métodos são os mesmos. Cara, o nego cria caos, vende o clube e agora cria caos para que quem saiba a 777 não seja retirada do Vasco. Eu quero isso, claro que eu quero. Mas você vê claramente que há métodos sendo feitos. Essas páginas desses Vasco News, News Almirante, não sei o quê, essas porra daí do Twitter que vocês já sabem, todos eles foram favoráveis à venda, dizendo que se o Vasco não fosse vendido, o Vasco iria à falência, que a gente não seria nada se o Vasco não fosse vendido. Agora o cara está questionando um processo que ocorre desde que a empresa que ele quis que entrasse dentro do Vasco entrou, que foi vendido. Isso aí foi falado já desde o início, irmão. E agora ele vem com essa historinha? Sei não, hein? Não sei não, hein? Não sei. Alguém mandou o News Colina falar isso? É uma empresa muquirana do caralho. Ela deve sim sair do Vasco. Tomara que saia. Não será fácil. Eu acho que não sai. Não será fácil. Como muitos estão pensando. Vê contrato. Não, irmão. Os caras são muito filhos da puta. Irmão, pra tirar eles, vão ter que fazer muito além do que já foi feito
relacionada a tudo de Vasco que a gente viu desde 2020, tá? Mas assim, galera, agora é época, sim, de bater e muito na 777, porque o Pedrinho é o nosso presidente. Tamo junto, forte abraço, fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.